Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, vocês que estão aqui na nossa casa presencialmente nesta noite. Você que está em casa, seja muito bem-vindo à nossa casa virtual, a Atitude de Amor. Lembrando que para quem está aqui presente, estamos seguindo os protocolos, né, que exigido pelo Ministério da Saúde, o distanciamento, o uso correto de máscara, a verificação da temperatura, a higienização das mãos. Então, estamos fazendo a nossa parte. E você aí em casa também, fazendo a tua parte. Nós queremos que hoje seja uma noite muito feliz, com a explanação do Evangelho que irá tocar os nossos corações. Lembrando que a nossa casa ainda não está aberta totalmente, mas continuamos com o atendimento fraterno via telefone, via online, né? A Gabi vai colocar depois aí nos comentários para quem está em casa o número do telefone que você liga para poder agendar, e quem está aqui presencialmente é só entrar também nas nossas redes sociais que vai ter esses nomes lá. E se você que está em casa quer vir assistir a palestra aqui numa quarta-feira, também, toda segunda-feira à tarde nós colocamos o cartaz do tema da palestra e junto um link de inscrição. É importante que faça inscrição para que possamos manter o distanciamento. Lembrando que se você for fazer mais de uma inscrição, você faz uma, termina e entre novamente no link para fazer a próxima. Ok? Nós vamos iniciar então com a nossa prece. Neste momento, serenando os nossos corações, elevando nossos pensamentos, buscamos a imagem do nosso Mestre Jesus. Que possamos nos sentir envolvidos e amparados pelo teu amor. Querido Mestre, pedido aos amigos espirituais desta casa, deste trabalho, que envolva neste momento a todos nós aqui presente, a você presente em pensamentos, que está aí na sua casa. E uma prece especial para que possamos envolver os trabalhadores que estão aqui fisicamente também esta noite. Os que estão na recepção, que estão do plantão do atendimento fraterno, os que estão em casa neste plantão, e ao palestrante Cláudio, que fará a explanação desta noite com o tema O Homem no Mundo. Que possamos nos sentir amparados e envolvidos no amor do Cristo. Graças a Deus. Boa noite a todos. O tema escolhido para essa noite, do Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 17, Sede Perfeitos. E o item número 10, o homem do mundo. O homem no mundo. Este tema é bem contemporâneo, porque nós, muitas vezes, ficamos um pouco aturdidos com as notícias, com o dia a dia, com aquilo que está acontecendo, e nós não sabemos qual o caminho que nós devemos seguir. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos dá a orientação segura e necessária para que a gente consiga vencer todas as etapas da nossa passagem pelo planeta de provas e expiações, pelo corpo físico, né? Esse tema, então, ele foi uma psicografia em 1863 de um espírito protetor na cidade de Bordeaux, né? Então, o nosso objetivo é descobrir, ou pelo menos tentar determinar o modo, o comportamento ideal para que a gente possa, homem e mulher, aí nós estamos falando de nós encarnados, espíritos encarnados, né? Como que nós podemos, qual que é o comportamento ideal para que a gente possa viver num mundo cheio de prazeres e tentações, né? Como as religiões determinam, sem deixar-nos dominar por elas. Como que eu vou viver nessa tentação sem deixar me dominar por ela? Então, a espiritualidade, né, a doutrina espírita, a doutrina de Kardec,
nos orienta que toda a oportunidade de convívio entre nossos semelhantes encerra um exercício, né? Uma possibilidade de um exercício de praticar o amor e a caridade, ou seja, de praticar o bem, porque esse é o nosso objetivo. Então nós precisamos saber, nós precisamos ter em mente sempre que a vida não improvisa. Não existe encontros casuais. Se nós estamos aqui hoje, é porque alguma coisa no cosmo, alguma coisa trabalhou, uniu para que esse grupo se reunisse. Aqui, as pessoas que estão aqui presenciais, bem como esses que estão do outro lado da mídia, né? Na internet, acompanhando essas palavras do Evangelho. Estamos o tempo todo atraindo para o nosso convívio pessoas que nos são afins. Nós somos atraídos e nós atraímos pessoas que têm a mesma afinidade que nós. O que seja isso? Que eles combinam, né, com a nossa maneira de ser, maneira de viver, maneira de pensar, né? Todos que estão aqui têm alguma coisa em comum com relação à nossa vida. Estamos aqui hoje, por exemplo, conversando ou falando, né, através da doutrina espírita. Nós estamos desenvolvendo os temas colocados por Jesus, os temas colocados pelo cristianismo, né? E toda vez que nós falamos, nós reunimos em nome de Jesus, a atitude ideal nos relacionamentos do cotidiano é para priorizar a humildade, priorizar o respeito, sem qualquer outro sentimento inferior. Nós temos que olhar para o próximo como nosso semelhante, sem nenhuma diferença, sem nenhuma mágoa, ou analisar que nós estamos, muitas vezes, nós estamos numa situação diferente porque nós já encontramos um caminho. Nós não temos nada diferente dessas pessoas. Nós somos todos iguais. Nós não temos partidos, vamos dizer, hoje está muito em moda, né? Nós não temos esquerda, direita, centro, centro-esquerda, centro-direita. Nós somos todos um único partido. O partido de Deus, o partido da criação, né? Um sentimento de piedade sempre deve animar aqueles que se reúnem em nome de Jesus, em nome de Deus. Eu digo Jesus e Deus, né? Porque Jesus é o nosso exemplo, modelo e guia. Foi Ele que teve a missão, né, de vir até a Terra e mostrar àqueles espíritos que aqui encarnam quais são as realidades da convivência entre a espiritualidade e o mundo encarnado, entre o criação e o Criador, né? Então, os bons espíritos, nós temos que pensar que os bons espíritos sempre nos atendem quando as orações, quando os pedidos, quando as necessidades são feitas com o coração. De uma maneira ou de outra, toda vez que nós oramos, que nós nos conectamos com a espiritualidade maior, nós estamos criando uma ligação onde a energia desses espíritos superiores, a energia do pensamento superior, ela, através da nossa atitude, né, de contemplação, de invocação de Jesus e da espiritualidade, ela passa ao nosso semelhante, passa por nós ao nosso semelhante. E quando essa energia cumpre o seu fator, o seu objetivo, que é acalmar, que é consolar o próximo, ela faz uma mágica, né, que muita gente entende do milagre, ela nos acalma também. Porque é dessa forma que Jesus
colocou a máxima do caminho para o crescimento. Qual é a máxima? Amar o próximo como a ti mesmo. Se nós sabemos o que é nos amarmos, nós estamos aptos a amar o próximo. Quando nós desejamos ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nós tivéssemos, nós estamos seguindo à risca a receita do crescimento de Jesus. Porém, os espíritos também, por outro lado, nós temos que pensar, eles nunca atendem aquilo que lhes é pedido, se não for pedido com frivolidade, se for pedido com necessidade. Então, muitas vezes, você não sabe por que as suas necessidades, por mais que você ore, por mais que você reze e você peça, você não consegue atingir essas necessidades. Por quê? Porque aquilo, na verdade, não é o bem para você. Não é bom para você. Né? Nós somos como criança. E quando vamos ao médico, nós estamos doentes com alguma coisa, e o médico receita uma injeção. Um remédio, muitas vezes ruim, nós não queremos tomar esse remédio. Né? Mas ele é necessário, que é através deste remédio que nós vamos conseguir a cura. Então essa é a consciência que nós devemos ter quando nós nos conectamos com a espiritualidade maior, quando nós nos conectamos com Jesus e quando nós nos conectamos com o próximo. A nossa atitude de referência a Deus pode ser algo que emana do Espírito constantemente. Né? Essa frase deixa um pouco vago qual é a necessidade. Muita gente, né, ao longo dos tempos, imagina que quando nós falamos que nós devemos contemplar a Deus, nós devemos orar frequentemente, nós devemos nos beatificar, nos tornar fanáticos, se tornar fanatizados. Mas não é isso. Existe muita maneira de errar, de rezar. Não é somente na hora do acerto de conta que nós fazemos, quando nós chegamos, quando nós vamos nos repousar ou quando nós estamos acordando, cada um na hora do alimento, na hora de um início de uma reunião religiosa. Esses são os momentos que nós nos conectamos de uma forma mais concisa com Jesus e com a espiritualidade. Mas toda vez que eu ergo a mão a um necessitado, toda vez que eu escuto a voz de uma pessoa que sofre, toda vez que eu dou um prato de comida a uma pessoa que precisa, toda vez que eu ajude uma pessoa a atravessar uma rua, toda vez que eu estou amando um pássaro, um vegetal, uma planta, quando eu estou encantado com essa situação, eu estou orando. E é exatamente essa oração que Deus espera que nós pratiquemos. A oração da vivência. Então nós não temos que orar o Evangelho, nós temos que vivenciar o Evangelho. É praticar aquilo que está no Evangelho. É essa a realidade do nosso dia a dia com o mundo que nós convivemos. Então, a ligação com o Cristo, com o Criador, é sempre necessária e salutar. Toda vez que nós fazemos isso, nós estamos nos conectando com o Criador. Contudo, não significa isso que se nós vivemos uma vida mística, uma vida isolada, nos tornarmos isolados, nós estamos atendendo à vontade de Deus. Muito pelo contrário. Quanto mais nos empenhamos na fraternidade, quanto mais nos empenhamos no convívio, no amor ao próximo, mais edificante é o nosso trabalho e o nosso crescimento. Deus quer que nós pensemos nele, mas cumprindo
os nossos deveres com os nossos semelhantes, porque afinal de contas nós fomos colocados aqui na Terra, nesse ambiente, para que a gente compreenda, que a gente conviva com os nossos semelhantes. Porque se nós tivéssemos que crescer, evoluir pela prece, somente pela prece e pela oração, nós não precisaríamos nem ter nascido, nós não precisaríamos todo esse trabalho. Bastaria encontrar um cantinho na espiritualidade no nosso dia, a gente entraria em oração e ficava louvando a Deus. Mas onde estaria o nosso convívio, o nosso crescimento? Como que eu iria resolver os meus problemas, as minhas situações, as minhas divergências com os espíritos que estão em desalinho com o meu pensamento? Ou eu estou em desalinho com os pensamentos dele? Como que eu iria resolver isso se eu estivesse isolado? Tem uma fábula que exemplifica muito bem isso. Durante a era glacial, a Terra, se congelou, e os animais que aqui viviam, eles tiveram que se adaptar à nova vida, para senão eles continuarem sobrevivendo. Então, os animais olhando como que é o comportamento dos pinguins, vocês já viram os pinguins, como eles ficam numa temperatura 30, 40 graus abaixo de zero, eles ficam todos juntinhos e vão se movimentando e se mexendo, os de dentro vão para fora, de fora vão para dentro. Eles conseguem, com o corpo, com o movimento deles, eles conseguem aquecer uns aos outros, e assim eles sobreviviam tranquilamente naquele período de gelo glacial. Os porcos-espinhos, vocês conhecem porco-espinho? Vendo aquilo, resolveram agir daquela forma, porque eles estavam cada dia, cada noite, eles estavam tendo baixas elevadas. E eles começaram a se reunir à noite, quando esfriava, para se aquecer. Mas o que acontecia? Os espinhos de uns feriam os outros. E aquele mais próximo, aquele mais junto dele, é aquele que maltratava o espinho, com o espinho a pele do seu semelhante. Então, eles começaram a se afastar novamente. Começaram a se afastar e voltaram a ser a sua espécie ser dizimada. Eles, vendo aquilo, resolveram aceitar as espetadas do seu próximo, aceitar as espetadas dos seus vizinhos, e de uma forma ou de outra eles conseguiram sobreviver à era glacial daquela forma, se enroscando uns com os outros, e assim eles se aqueciam. Isso é uma fábula, mas é uma fábula que exemplifica muito bem a nossa realidade. A nossa realidade de espíritos encarnados num planeta de provas e expiações. Por quê? Nosso próximo, muitas vezes dentro da nossa família, são aqueles que têm os espinhos mais afiados. Mais afiados. É aqueles que nos cutucam, que nos maltratam, que nos machucam. E muitas vezes eu também, na maioria das vezes, eu também tenho o espinho que vai maltratar o meu semelhante. E se nós queremos crescer, queremos sobreviver, nós precisamos aprender a aceitar o espinho do próximo, aceitar a vida no cotidiano de acordo como ela é. É natural que procuremos companhias que nos afinizam, como já disse, companhias que estão que pensam como nós. Mas nosso desejo de crescer espiritualmente
nós não vamos conseguir atender se nós evitarmos o irmão, a irmã, que pensa, que falta, que pensa da forma diferente daquela que eu penso. Muitas vezes o nosso maior erro, o maior defeito é a gente pensar que o que nós fazemos, que o que nós pensamos é o correto. E na grande maioria das vezes, quando nós falamos de vida eterna, o que nós falamos, o que nós pensamos, muitas vezes não é certo, não é o correto. Porque se fosse o correto, nós não estaríamos aqui. Se eu agir com o meu semelhante, da forma, com ódio, com vaidade, com orgulho, por quê? Porque eu me considero uma pessoa superior a ele, eu estou completamente equivocado, eu estou completamente errado. Porque se eu realmente fosse uma pessoa superior a qualquer um dos outros que está ao nosso lado, eu não estaria aqui. Eu estaria num mundo superior, num mundo melhor, num mundo feliz. Se nós estamos aqui, todos, olha só o sofrimento de todos os mártires. Olha o que nosso Mestre Jesus passou. Olha o sofrimento de Madre Teresa de Calcutá, o sofrimento de um Francisco Cândido Xavier durante a sua vida, com os dissabores da vida, para fazer uma missão de amor, de caridade, de compreensão, sendo negado, sendo perseguido, sendo maltratado por todo mundo. Por quê? Porque do mesmo modo que essas pessoas sofrem, é que nós precisamos entender que existe uma razão, existe um motivo para fazer isso. Nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é como Paulo de Tarso cita, na sua carta aos Coríntios, que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Tudo é lícito, mas não convém. E nessa situação, nós temos que entender que é no exagero das coisas que reside as nossas principais viciações. E é no desrespeito ao próximo que moram os nossos compromissos kármicos mais dolorosos, mais sofrimento. Tudo nos é permitido pelo livre-arbítrio. Já que tudo é nos permitido, nós temos que tomar muita atenção. Por quê? Ferir, magoar, ultrajar e trair nos relacionamentos interpessoais é sementeira que vai custar uma colheita muito dolorosa. E nós vamos ter que colher aquilo que nós plantamos. Não é castigo de Deus, não é nada que nós possamos fazer, e Deus, ninguém vai passar sobre nossa liberdade de escolha, mas nós vamos ter que responder. E quem vai cobrar disso? Deus, quando criou o Espírito, a sua imagem e semelhança, Ele criou tão perfeito, pouca gente que não tem a espiritualidade aflorada consegue entender que o nosso carrasco somos nós mesmos, é a nossa consciência. Quando nós cometemos uma falha grave, seja ela qual for, não é Deus, não é a polícia, não é nada que vai nos condenar. O que vai nos condenar é a nossa consciência. Por quê? Sabendo que nós somos irmãos, que nós precisamos nos confraternizar, nós precisamos viver na mais perfeita harmonia, e quando eu cometo um ato de deslealdade com um irmão, eu sinto a necessidade de corrigir.
Na preparação deste tema, eu recorri à Revista Espírita de 1867. Uma revista espírita, ano esse, que houve também numa ilha chamada Ilha Maurício, uma pandemia parecida com aquela que nós estamos vivendo hoje em dia. Porém, de proporções diferentes. Por quê? Porque nós não tínhamos a mídia, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos mais nenhuma forma de comunicação. A única forma que nós tínhamos de comunicação era através de cartas que demoravam 3, 4 meses para ir de um país para o outro, uma carta. Mas houve lá, se vocês tiverem curiosidade, procure a Revista Espírita, a pandemia de 1867 na Ilha Maurício. Mas, tomando este tema, né, o assunto aqui, uma psicografia feita pelo médium senhor Deslien, em Paris, na França, né? Em 1886, a revista de 87, ele dá um relato que eu vou me permitir a ler aqui, do que é a nossa vida. A vida do espírito encarnado é como um romance, ou antes, como uma peça teatral, da qual cada dia se percorre uma folha, uma cena. O autor é o homem. As personagens são as paixões, os vícios, as virtudes, a matéria, a inteligência, disputando a cada passo, a cada cena, a posse do herói, que é o espírito. O espírito é o herói na cena da vida. O público é o mundo em geral durante a reencarnação. Os espíritos na erraticidade e o censor que examina a peça para julgar a última instância e proferir a censura ou a crítica ou colocá-las em louvor a Deus. Fazei, pois, de modo que sejas aplaudido o maior número de vezes possíveis e que só raramente chegue aos vossos ouvidos o barulho desagradável da vaia. Que a intriga seja sempre simples. Não busqueis interesse senão nas situações naturais que possam servir para fazer triunfar a virtude, desenvolver a inteligência, moralizar o público. Fechai os ouvidos a essas bajulações e lembrai-vos que a posteridade vos apreciará o vosso valor justo. Que a vossa obra seja séria, moralizadora, porque é a única que tem algum peso na balança do Todo-Poderoso. É preciso que cada um dê à sociedade ao menos o que ela recebe da sociedade. Nem todo mundo pode ser um homem de gênio, mas todos podem e devem ser honestos, bons cidadãos e devolver à sociedade o que a sociedade lhe emprestou. Para que o mundo esteja em progresso, é preciso que cada um deixe uma lembrança útil de suas personalidades, uma cena mais nesse número infinito de cenas úteis que os membros da humanidade deixaram desde que a vossa terra serve de local de habitação para os espíritos. Fazei, pois, que leiam com interesse cada uma das folhas do vosso romance e que não percorram apenas com o olhar para fechar no enfado depois de ter assistido pela metade. Eugênio Swann. Então, meus irmãos, é exatamente isso. Vamos desempenhar o papel no nosso teatro da vida de uma forma que sejamos lembrados muito mais pelos nossos feitos
bons da nossa convivência, do nosso dia a dia, do que com as nossas falhas e os nossos deslizes. Porque essas falhas, esses deslizes, nós vamos carregar na nossa consciência e tomara, aceitando a benevolência e a vontade de Deus, Ele nos permita voltar para mais uma vez continuar a corrigir os nossos erros de hoje. Muito boa noite a todos. Tenham... Neste momento da nossa prece, nós vamos fazer primeiro uma prece voltada para o nosso passe à distância. Então, aquele momento onde nós vamos nos concentrar em nós, pedir por nós, lembrando que para que eu possa ajudar o outro a estar bem, eu também preciso estar bem. Então, essa primeira prece dedicamos a nós. E aí, depois, nas vibrações, nós vamos envolver os nossos entes queridos e o nosso planeta. Ok? Muito bem. Serenando nossos corações novamente, buscando a imagem do nosso Mestre Jesus, vivo, alegre, abraçando a cada um de nós neste momento. Que aos mentores deste trabalho, aos trabalhadores desta casa querida, aos trabalhadores do plano espiritual, possa neste momento nos envolver com a energia forte, carregada de amor, energias salutares que irão trocar as nossas células doentes por células novas, sadias. Querido Pai, sempre nós vos pedimos, mas sabemos que é sempre segundo o nosso merecimento. Que essa energia possa nos envolver através dos nossos centros de forças, a partir dos nossos coronários e percorrendo todo assim o nosso organismo, o nosso sistema. Que essa energia de amor nos dê, além do alento para as nossas dores físicas, que possamos também ter coragem, ânimo, para que possamos dar continuidade à nossa caminhada. Nessa mesma corrente de amor, vamos unir os nossos corações em vibrações pelo nosso planeta, pelo nosso país, nossa cidade e o nosso bairro. Possamos neste momento envolver aos governantes para que eles possam sempre serem esclarecidos e intuídos com amor, para que possam fazer sempre o melhor para a humanidade. Querido Pai, que vibrações de amor cheguem aos hospitais e lá também todos que ali necessitam sejam embalados no Teu amor. Que possa não só envolver os doentes que lá se encontram, mas a equipe médica, física que ali está, que ela seja amparada e envolvida. Que vibrações de amor intenso cheguem a cada um de nossos lares. Quem está aqui presente, você que está aí em casa, que sinta neste momento o seu lar renovado, revigorado, cheio de paz, amor e harmonia. Que possamos nos sentir sempre amparados. Obrigada, querido Pai. Para você que está em casa, continue em casa, seguro, fazendo a sua parte. Para quem está aqui conosco, que possamos retornar aos nossos lares em muita paz, em muita harmonia. Que possamos estar juntos novamente na próxima quarta, reunidos no amor do Pai. Uma boa noite a todos. Graças a Deus.